Sem elas, nem o cinema, nem as histórias, nem muito menos os contos de fada seriam a mesma coisa. O tema de hoje é as melhores bruxas de todos os tempos. E meus amigos, ó, nós voltando com esse projeto do podcast que eu tive que parar porque eu fiquei tão doido. Mas eu explico no final, porque pra quem é novo, tá chegando agora, clicou no vídeo porque, né, tá a fim de se divertir, a gente vai aqui bater um grande papo, falar sobre praticamente todas as bruxas que existem. Eu não vou esmiuçar cada uma delas durante a conversa, porque são mais de 40, e aí vocês imaginam, né? Quem é velho no canal sabe que eu falo pra cacete, o vídeo ia ficar com 3 horas de duração. Mas eu vou citar todas que eu coloquei na lista, por mais que eu não fale, não elabore muito sobre elas. Eu vou elaborar sobre as mais legais, né? Tipo, sei lá, a Grande Rainha Bruxa, né? Eva Ernest. Eva Ernest só em Convenção das Bruxas do clássico. Da nova versão, ela não tem nome, a versão da Anne Hathaway. As irmãs Sanderson, claro, Agatha Harkness, que é uma dessas bruxas que tá integrando o hall de bruxas que já se tornou clássica, a tia Gladys, que é uma bruxa daquelas, a bruxa de João e Maria, são muitas bruxas pra gente poder falar hoje, né? As bruxas de Da Magia Sedução, olha lá, Sally Owens, Gillian Owens, que inclusive vem aí da Magia Sedução 2. Então, como são muitas, bora chamar a vinheta, fica com a gente pra mais esse episódio do Arthur Viana Podcast. Hoje o tema é bruxas. E aí, qual a sua favorita? Vamos começar por uma clássica, aquela que todo mundo se lembra, porque ela é verde e porque ela faz parte do filme, um dos filmes mais famosos do cinema. Na verdade, se eu não me engano, ele é o filme mais famoso e ela é a bruxa mais reconhecível do mundo, que é a Bruxa Má do Oeste. Já que assim, não necessariamente você precisa conhecer o rosto da Margaret Hamilton, que foi quem fez no clássico, né? Mas basicamente a bruxa tá verde, ela é a Bruxa Má do Oeste, mesmo que seja a Elphaba de Wicked. Inclusive, fui assistir Wicked no momento que eu estou gravando a nossa conversa nesse exato momento. Eu ainda estou embargado, então eu não posso falar nada sobre o Wicked Parte 2, mas posso falar que é muito bom e é só isso que eu posso falar. Tem gente também que me pergunta assim, você gostou mais desse do que do primeiro? E não, gente, eu gosto mais do primeiro, mas isso não tira o mérito, o fato de que esse segundo filme, ele é espetacular, ele é uma grande experiência, principalmente pra se assistir no cinema, sabe? Eu acho que é bacana. Mas voltando às bruxas, bom, temos a Bruxa Má do Oeste, que no clássico, gente, ela é má simplesmente porque ela é má mesmo. E eu não escondo, na verdade nunca escondi, né, o fato de que eu gosto muito de personagens que são maus por serem maus mesmo. Esses que são o arquétipo, sabe? Então, tipo assim, é a bruxa má. Ela é má porque ela é má e ela não tem uma história por trás de porque ela se tornou má. Simplesmente ela nasceu má, ela sempre foi má, ela foi uma criança má e é isso aí. Em Wicked, as coisas ficam mais esmiuçadas, né? Elas explicam melhor por que a gata, na verdade, ela é incompreendida. Quando ela resolve vestir a carapuça de ser má, é porque ela fala, cara, não tem jeito, né? Pra vocês eu sou má, então eu vou parar de ser boazinha e começar a ser má de fato pra vocês terem motivo realmente, pra ser verdade pelo menos o que vocês falam, porque ela não consegue no final das contas provar que não é ela, né? Que na verdade é o mágico. Então, o Wicked distorceu um pouco essa ideia, enquanto no Mágico de Oz ela fica como ela é mesmo, apesar de que no Mágico de Oz, pra quem se lembra, o mágico é um charlatão mesmo, né? Ele não é de fato um mágico, mas ele conseguiu pôr ordem em Oz, praticamente, porque as pessoas acreditavam na magia dele, acreditavam que ele era Oz, mágico e poderoso. Inclusive, a gente tem também esmiuçada essa história no filme da Disney, onde a Bruxa Má do Oeste se chama Theodora, que é um nome que faz até sentido, assim, quando você pega o clássico em si, os nomes do clássico, Dorothy e tal, Theodora super faria sentido. Elphaba, inclusive, não sei se vocês sabem, mas Elphaba, na verdade, é uma homenagem ao nome do autor de O Mágico de Oz, que é Frank Baum. Elphaba. Será que todo mundo sabia disso? Só eu que descobri. Na verdade, eu não descobri esses dias, mas quando eu descobri, eu fiquei muito surpreso. E aí, no fim das contas, eu fico pensando assim, qual será que é a minha favorita dentre as 3? Eu acho, qualquer dia a gente pode fazer um vídeo, pode fazer um bate-papo, se vocês quiserem, claro, só sobre as 3. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a minha favorita é a clássica. Em segundo lugar, é a Theodora. Em terceiro lugar, é a Elphaba. Mas mais porque tanto a clássica quanto a Theodora, de Oz Mágico e Poderoso, e olha que a Theodora, ela tem um passado. Na verdade, ela se tornou quem ela
ela se tornou por uma magia da Evanora, que é a bruxa má do leste, que é a qual a casa cai em cima dela e mata. Então ela se tornou má por causa da Evanora, que fez uma magia pra que ela, com o coração partido, por conta dela ter se apaixonado pelo Oz, quando ele chegou, e no final o Oz tá mais inclinado a ficar com a Glinda, e aí a história, ela meio que se justifica, porque a Glinda em Oz, ela é igual à mulher pela qual o próprio Oz era apaixonado aqui no mundo real. Então lá em Oz, ele vai poder ficar com ela, meio que isso. Então, tipo, é por isso que ele prefere a Glinda. Porque no caso sobre ser boa, tanto a Glinda quanto a Theodora, elas são boas no final, no começo do filme. Então eu gosto dessa coisa de ter explicado que ela ficou má por causa de uma magia da irmã, e aí ela ficou má, muito má mesmo, assim, perversa. Acaba que eu gosto muito dessa explicação, sabe? Mas é porque, por causa do meu estilo de gosto por desenvolvimento de personagem, basicamente. E aí, por último, a Elphaba. É mais assim, é por último em terceiro lugar, mas assim, não é como se eu desgostasse. Gosto muito da Elphaba. Acho muito legal a construção, o drama, o fato dela ser incompreendida. Acho legal também o plot de Wicked, né? A maneira como tudo foi imaginado é muito legal também. Mas é isso, a minha lista ficaria dessa forma. E já puxando o gancho da bruxa que não é bruxa, mas leva o título de ser, a gente pode falar um pouco sobre a bruxa do filme A Bruxa. Um monte de bruxa em seguida nessa conversa, né? Mas basicamente, no filme A Bruxa, com a Anya Taylor-Joy, eu gosto muito de falar o nome dessa atriz, ela não é uma bruxa. Porém, o filme é sobre fanatismo religioso, porque ele começa com a família dela saindo da aldeia, basicamente porque o pai dela não concorda com como as pessoas estavam seguindo os preceitos da religião ali, porque ele é fanático pela Bíblia e pela própria visão dele do que é certo. Então ele fala que ele vai procurar o paraíso na Terra, praticamente, né? Não é que ele fala isso, mas ele vai atrás de um lugar onde ele olha e fala, isso aqui vai ser o nosso paraíso, porque aqui a gente vai poder crescer, florescer, segundo os preceitos de Deus e tal. E no fim das contas, aquilo se torna um grande inferno. E o fanatismo é tão gigantesco durante o filme, inclusive eu posso trazer ele aqui no canal pra poder, né, esmiuçar melhor essa ideia, mas o fanatismo, ele é tão louco que essas coisas que acontecem, na verdade, tipo, por exemplo, existe uma teoria de que a criança que é sequestrada, que é o irmãozinho mais novo da família, na verdade ele foi sequestrado, basicamente. Ele foi só sequestrado. A ideia toda de que ele foi usado pra um ritual e etc, na verdade isso aí parte do fanatismo religioso dos pais. Então eles ficam tão loucos dentro de si, da própria ideia, que eles não conseguem conceber que a criança ela só foi sequestrada. Não, ela desapareceu, porque ela vai ser usada em um ritual, sabe? O irmão, ele tá passando mal, mas tipo, ele pode simplesmente só estar doente por causa, sei lá, da água, de alguma bactéria, de alguma coisa que eles comeram, por causa da situação que eles moram ali, mas não. A família entende que, na verdade, ele foi amaldiçoado, tudo que ele tá vivendo é uma grande maldição, mas ele pode estar só doente, sabe? E tudo recai sobre a irmã mais velha. Isso porque a mãe, ela tem ranço dessa menina. Dá pra ver que a mãe, ela tem problema com essa menina. Logo, se a mãe é mulher de um homem tão religioso e ela tem problema com essa menina, então ela já atribui a essa menina uma coisa meio demoníaca. Ela acha que a culpa de tudo que tá acontecendo é dessa menina, mas na verdade isso aí, sei lá se é rivalidade feminina entre elas, sabe? Mas é uma situação que no fim das contas não existe nada disso. Não tá acontecendo nada ali, de fato. Mas nós temos aquele final super esquisito, que é quando a menina ela faz um pacto, né, com o bode, aquele bode preto que de repente ele começa a falar e ele se torna essa figura demoníaca que fica andando atrás dela, super esquisito. E na verdade ali pode ser entendido como o fato dela ter aceitado a própria liberdade, sabe? Ter recusado essa vida cristã porque ela conheceu o pior da vida cristã, entende? Ela não tem... E assim, nessa época realmente era muito complicado ser mulher nessa época, né? Então assim, no final das contas, ela tá virando uma pessoa pagã. Ela não quer mais crer nessa Bíblia, nesse Deus, em nada disso, porque isso só fez mal pra ela. E aí quando ela chega no meio ali, no fim ali da floresta, ela flutua. Pra quem assistiu, é um filme muito esquisito, é um filme que, não diferente de Cisne Negro, que Cisne Negro também é assim, né? A gente assiste e quando a gente termina, a gente fica com uma sensação ruim, parecia que a gente não devia ter assistido o filme. E A Bruxa é a mesma coisa. A gente termina com uma sensação tão ruim, a gente termina com uma náusea, com uma coisa esquisita, a música é esquisita, é tudo esquisito, mas... E aí pior, né? Quando ela flutua no final, a gente fica, meu Deus, é porque ela flutua com uma música que vai aumentando essa música, esse batuque, ela flutua com outras mulheres. E na verdade são mulheres que rejeitaram o patriarcado, e principalmente o patriarcado religioso
daquela época e tornaram-se mulheres livres. Mas qual a única maneira dessas mulheres viverem em paz, sendo só elas mesmas? Na floresta, porque em qualquer povoado que elas viverem, elas vão ser mortas, acusadas de serem bruxas. Porque mulheres, nessa época, quando a mulher ela não era casada, quando ela não demonstrava que queria se casar, quando ela era feliz, quando ela sorria, quando ela gostava da vida, nossa, não ficava doente, é uma bruxa. A mulher, ela precisava ficar doente, ela precisava ser casada, nossa senhora, até era babado. Mas ela precisava querer se casar, ela tinha que abaixar a cabeça pro marido, né? Ela tinha que ser submissa. Qualquer atitude que tivesse contra você diminuir a mulher e colocar ela debaixo do cachorro nessa época, você é uma bruxa. Então assim, as mulheres tinham que correr pra floresta. E é isso, vá viver sozinha ou encontre outras parecidas com você, porque senão você não vai ter uma vida feliz. Então, gosto muito da bruxa do filme A Bruxa, hein? E aí, vamos falar da Nancy? Quem lembra da bruxa de Jovens Bruxas? Putz, é um dos meus filmes também favoritos. A minha infância, ela foi regada por bruxas. Eu sempre fui muito louco por filmes de bruxa. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti Jovens Bruxas, eu não fiquei completamente apaixonado pelo filme porque eu gostava do teor mágico. Então, a parte que eu mais gostava do filme inteiro era o comecinho, quando a Sarah, ela faz com que o lápis flutue, sabe? Na verdade, ele não flutua, ele fica de pé rodando na mesa. E eu achava aquilo um máximo. E eu pensava que eu ia poder fazer aquilo um dia, que era só ter concentração, era só saber entender a física do lápis, a física do fato dele ficar de pé rodando ali. Eu achava na minha cabeça, juro por Deus que eu achava na minha cabeça, no fundo do meu coração, que eu ia conseguir fazer aquilo. E no fim, quando a gente cresce mais um pouco, aí a gente começa a entender que bruxa de verdade, não, a bruxaria de verdade, ela é menos Harry Potter, né? Ela é menos, sei lá, Abracadabra. Apesar que Abracadabra também tem uma coisa ali que, né, fora os raios elas voarem, tem uma coisa das poções, do livro de feitiços, que também eu posso explicar um pouquinho, vou explicar mais ou menos o que é livro de feitiços e tal no mundo da bruxaria, mas é um pouco menos fantasia e Jovens Bruxas acaba trazendo um pouco mais de realidade mesmo, né? Tem aquela casa de artigos religiosos onde elas vão, elas fazem aqueles rituais que envolvem bicho, envolvem plantas e tudo isso tem muita relação mesmo com bruxaria de verdade. É claro que aí o filme, ele explora, obviamente, né? Coisas um pouco mais fantasiosas, porque elas flutuam, né? Elas chegam a flutuar também e tal. Mas é aquele lance de fazer elas verem o que elas não querem. Existem muitas pessoas que dizem que realmente isso é possível de fazer, né? De você mexer com a cabeça de uma pessoa a ponto de fazer ela ver coisas que não tá nem coisas que não fazem sentido. E de um modo geral, quando a gente tá pensando na vida mesmo, existe muito isso, né? Assim, falando sobre, basicamente sobre, sei lá, ocasiões. Tem ocasiões onde, tipo, eu e meu marido estamos juntos num lugar e acontece um bagulho, e quando eu vou contar, da minha perspectiva aconteceu de um jeito, e da perspectiva do Vitor aconteceu de outro, e tipo, isso tem basicamente a ver com o nosso universo, né? Com como a gente viu aquela situação. Então pensa, parando pra pensar que sempre existem várias visões sobre um fato, cada um dos que acompanharam aquele fato vai ter a própria visão, né? O próprio ângulo de como aquilo aconteceu, a gente imagina que sim, pode realmente ser capaz de talvez existirem pessoas que consigam manipular dessa forma a visão de alguém, sabe? E fazer com que a pessoa, sei lá, brigue com outra pessoa qualquer na vida, ou discuta, ou goste, por mais que aquilo não seja real, mas que a pessoa acredite que ela gosta e tal. Eu realmente acredito nisso. Então, acaba que Jovens Bruxas tem esse teor mais verdadeiro em torno disso. E eu gosto muito de Jovens Bruxas. Eu gosto do filme, eu gosto da maneira como a Nancy, ela vai ficando maluca, ela vai ficando embebada. É embebada? Não sei, acho que é esse o termo. Pelo poder. Ela vai ficando muito louca, assim, ela vai se deixando levar, ela vai se tornando cada vez mais poderosa e ela vai deixando que aquilo tome conta dela. Então, ao invés dela dominar aquilo, entender como aquilo tá se proliferando, como aquilo tá crescendo dentro dela, não, ela simplesmente se entrega. Ela tem um controle, ela se entrega e deixa que aquilo domine ela. E aí aflora o pior que existe dentro daquela menina, e no final ela acaba causando, ela acaba matando uma pessoa, ela tenta matar, na verdade ela tenta fazer com que outra se mate, se suicide. Então assim, é um filme pesado, é um filme pesado até pra adolescente, mas é muito legal, é muito divertido. E aí veio Jovens Bruxas, A Nova Irmandade, que, nossa senhora, eu assisti inclusive pra trazer agora no mês de Halloween, e acabei não trazendo porque eu pensei, eu não quero trazer esse filme no domingo ou segunda, né, que é sempre entre domingo e segunda que eu posto vídeo,
mas é que porque entre domingo e segunda são meus vídeos principais, são os meus vídeos mais que tem que ser filmes que a galera tá esperando mesmo, ou até filmes que a galera não tá esperando, mas que eu vou poder, entregar um entretenimentão, sabe? E quando eu assisti Jovens Bruxas da Nova Irmandade, jurando que eu vou fazer um mousse, porque eu lembrava mais ou menos desse filme, né? Nada, o filme não é, nossa, o filme é bobo, ele não aborda questões que o filme original abordou, sabe? Ele traz uma coisa assim, uma coisa de nova, de meio de militância, porque tem um garoto que ele tem questões com a sexualidade dele, né? Não vou dar spoiler, porque eu não sei se muita gente sabe, e eu pretendo trazer no canal, mas não no domingo e segunda, eu pretendo trazer como um vídeo solto. E tem umas questõezinhas assim, até legais, que eles abordam sobre homossexualidade, sobre patriarcado, sobre essa coisa da força feminina, a força masculina e tal. Mas eu acho que é bobo, eles demonizam a figura masculina num lugar que, sei lá, sabe, se pareceu... Eu não sei, talvez seja um produto da sua época, né? Tipo, Jovens Bruxas da Nova Irmandade, ela foi feita num momento em que tava muito em voga essa coisa de a visão masculina, o homem, o patriarcado, etc. Então talvez é isso, né? É um produto dessa época que acaba refletindo esse momento. Mas aí eu acho que o filme poderia ter tido mais coisa do que teve. Então por isso que eu não trouxe ele. Mas vou trazer, tá? De qualquer forma, é isso. Amo a Nancy. Na verdade, amo todas elas ali do filme. Acho cada uma das personagens, a Nancy, a Sarah, a Bonnie, a Rochelle, todas elas muito importantes e cada uma com a sua causa, né? Até porque trouxe causas também, né? Porque a Rochelle, ela sofre racismo dentro da escola por conta de uma menina lá, uma loira e tal, e ela faz com que o cabelo da loira caia. E no final ela fica meio arrependida, né? Pelo que ela fez, assim, ela fica meio sentida, meio com vergonha de ter feito aquilo. A Bonnie tem questão estética, né? Ela tem o corpo todo queimado, então ela se cobria todinha, e aí ela pede que a força da magia no filme em si, que é um ser chamado Manon, tire dela essas cicatrizes, e aí ela fica bonitona, e aí o grande medo dela é, de fato, voltar a ter essas cicatrizes pelo corpo. A Nancy em si, ela não quer ser pobre, né? Ela odeia ser pobre. Só a Sarah, que na verdade ela não tem grandes questões. A questão dela no filme acaba sendo o fato dela ter sido humilhada por causa de um garoto, o qual ela não quis transar com ele. Aí no final das contas ele foi e espalhou boato na escola de que ela era péssima, que ela não sabia transar e tal. E vocês sabem como é que é, né? Adolescente, escola, essas coisas se tornam o mártir da vida. É como se a vida nunca mais fosse voltar a ser a mesma por causa dessa humilhação. E eu entendo, tá? Eu acolho super. Quando a gente é adolescente é isso. Qualquer coisa que acontece parece que é o fim do mundo. Só quando a gente vai ficando mais velho que a gente percebe que as coisas não tem tanta importância assim, menina. Mas não tem como colocar essa maturidade no adolescente. Então, é isso. Tá tudo certo. Explica que não é o fim do mundo, né? E tá tudo certo. E não vamos entrar nos pormenores, porque o lance aqui é falar sobre as bruxas. E aí a gente podemos também falar sobre Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. Por quê? Nós temos basicamente duas versões de Sabrina, né? Nós temos o seriado dos anos 90, anos 2000, onde é tudo muito alegre, muito festivo, muito pra cima, pra frentex. Inclusive temos o filme, que inclusive é com a mesma atriz que faz o seriado, mas aí eles mudaram a Zelda e a Hilda. E nós temos a série da Netflix, que aborda de uma maneira muito mais sombria, muito mais dark, toda essa questão do universo de Sabrina. E aí eu fico me perguntando, qual que é a minha favorita? Acaba que assim, seriado e dos filmes, ela me traz uma nostalgia, mas eu nunca me conectei completamente. Eu achava muito legal, assistia, óbvio que eu assistia, porque tinha magia, tinha poderes e tudo mais, porém, eu acabei me conectando muito mais com a série, mas é aquilo, né, primeira e segunda temporada, porque terceira e quarta temporada da série é péssima, eu achei horrível, inclusive o final, eu nunca entendi direito, eu preciso reassistir pra trazer pro canal, inclusive, que todo mundo me cobra, porque eu trouxe, né, a primeira e segunda temporada de Sabrina, mas não trouxe a terceira e a quarta, e gente, basicamente porque na época a gente trabalha com isso, precisa pagar as contas, e na época não tava tendo um engajamento muito alto. Depois, com o passar dos tempos, é que acabou engajando. Então assim, eu vou refazer só pra quem tá aqui e gosta de Sabrina e já assistiu no canal e quer a finalização da série. Eu vou refazer tudo pra gravar igual eu gravei WandaVision e Agatha Desde Sempre, que é um vídeo só falando da temporada inteira. Então eu vou fazer exatamente isso com Sabrina também. Então eu vou refazer a primeira e segunda temporada e aí entregar a terceira e a quarta. Mas assim, preciso reassistir a quarta porque eu me lembro que eu odiei o final, mas eu gosto de como
na série as coisas são retratadas. Gosto daquela coisa tenebrosa, dark, que a série traz, né? Aquela coisa que vem pro terror. Acho muito legal a maneira que eles abordam. Então, assim, são duas propostas muito diferentes, né? Mas aí, não gosto de ser extremista, tá? Odeio extremismo. Mas aí se dissesse assim, Arthur, mas pro resto da vida você vai poder assistir ou uma versão ou a outra. Aí eu diria a da Netflix. Se eu nunca mais fosse poder assistir, eu tenho que escolher qual das versões que eu vou assistir, porque a outra vai sumir pra sempre. Então, guarda a da Netflix. Porque a outra é num lugar mais de nostalgia, mas não é aquela nostalgia forte, entende? Mas acho divertido. Agora, que a nostalgia é forte e que pode expurgar a nova versão é Convenção das Bruxas. Não, aí, meu amor, todo mundo sabe que é o meu filme de bruxas favorito na vida. Na verdade, assim, sempre entra, né, em embate. Ah, meu Deus, mas é Abracadabra ou é Convenção das Bruxas? E aí, eu sempre tento explicar da seguinte forma. Abracadabra é um filme que me marcou um pedaço inteiro da minha vida. Então, assim, é um filme muito importante pra mim. Mas Convenção das Bruxas sou eu. É a minha sensação. Quando eu penso em Convenção das Bruxas, ainda é muito atual a sensação de que eu amo esse filme, sabe? Quando eu penso em Abracadabra, é uma sensação de que eu gosto muito, é uma sensação de nostalgia, é uma sensação gostosa, me leva pra um lugar muito gostoso, mas Convenção das Bruxas é como se ainda me habitasse, é como se eu ainda tivesse 8 anos e estivesse assistindo pela segunda ou terceira vez o filme, sabe? Toda vez que eu assisto, e eu sempre assisto, é como se eu tivesse assistido pela segunda ou terceira vez. É impressionante. Então, sim, assim, num cunho geral, é o mais importante pra mim. Agora, se vocês perguntarem pra mim, mas qual você prefere? O clássico ou o remake? Não tem nem como preferir o remake. Eu gosto muito da Anne Hathaway. Eu gostei do jeito que eles reimaginaram tudo aquilo, mas eu ainda tenho aqueles pontos de dizer o seguinte, eu não acho que a Anne Hathaway é uma presença marcante no filme, completamente marcante, assim, caraca, vou lembrar de você pra sempre por esse papel. Não vou. Não acho que ela conseguiu ser, eu não sei se ela conseguiu ser má, sabe, uma bruxa. Eu acho que ela não conseguiu ter o tato, o estilo da bruxa. Acho que muito também porque ela é muito carismática num sentido do olhar. Ela é muito boazinha, né? Ela é muito o Diário da Princesa, digamos assim. Ela tem um sorriso muito meigo, ela tem um olhar muito meigo. Então eu acho que ela não, pra mim, ela não consegue chegar nesse ponto onde a gente não vê mais ela com todo esse carisma, com toda essa coisa que ela tem angelical em torno dela e vê só a bruxa, sabe? Por mais que tenha a cicatriz na boca e tal, também achei que o uso do CGI, achei meio descabido, sabe? A versão original, na hora da transformação dos ratos, por exemplo, é uma coisa muito mais realista, assustadora, parece que realmente tá acontecendo aquilo, né? A gente vê as próteses sendo colocadas no rosto do Bruno, então a orelhona de rato, é tudo muito assustador. Na versão agora, a nova versão, é uma coisa muito rápida, né? O menino treme, é parecido com o livro, né? Ele sente um beliscão na bunda, pula, e aí ele vai caindo já, a roupa dele vai caindo com o ratinho lá dentro. Então, assim, não tem uma transformação mais assustadora. E o filme em si não é assustador. No final das contas, sei lá, ele segue a ideia original, né, dos livros do Roald Dahl, onde o garoto não volta a ser rato. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o Roald Dahl odiou. Ele amou o filme todo. Quando chegou no final e ele viu que o menino voltou a ser humano, ele odiou, ele quis que tirasse o nome dele. Ele falou, não é a minha obra, não é, porque ele tinha muito apego à mensagem muito clara da qual ele estava comunicando ali. Ele falava, a criança não pode voltar a ser humana, porque senão cresce com essa ideia de eu posso fazer merda e no final vai vir um adulto e vai consertar tudo pra mim. Não pode. Ele achava que tinha que imputar responsabilidade na criança do tamanho da criança, entende? Mas ele acha que como ser humano, desde pequeno, existem coisas pelas quais você, nossa, a criança vai ser responsável pela casa? Não. Mas ela pode ser responsável o suficiente pra saber que ela não pode pegar doce de estranhos, entende? Então, talvez viver essa aventura através dos olhos do garoto no filme ou dos olhos do garoto no livro seja o suficiente para que a criança pense que não posso aceitar doces de estranho, não posso chegar perto de estranhos que eu não conheço, que tá me chamando para me dar doce, entende? E para ele quebrava a mensagem quando no final uma bruxa boa aparecia e transformava o menino em humano de novo. Então ele odiou o final, ele gostaria muito, eu acho, muito mais desse final do novo filme, mas eu não sei se ele gostaria do filme em si, porque o filme ficou muito soft, sabe? Sem dizer que uma coisa que eu odeio na nova versão. Eu gosto da nova versão, tá? De um modo geral, eu gosto do filme, mas tem coisas que eu odeio nele. E uma das coisas que eu odeio nele é o fato das bruxas em si serem completamente escanteadas, sabe? A convenção das bruxas, ela é basicamente a Anne Hathaway sendo uma grande estrela e é isso, sabe? Eu pensei muito que eu tive muito a esperança de que eles fossem desenvolver outras bruxas, desenvolver as bruxas pelo hotel, sabe? Dar mais diálogo, deixar mais claro que qualquer mulher
pode se parecer com uma mulher normal e na verdade é uma bruxa, mas no filme não fica isso, né? Não fica bem estabelecido isso. Até porque também eles fizeram essa mudança estética, colocaram uma cicatriz gigantesca na cara delas, enquanto no filme o detalhe ele tava mais ligado aos olhos, né? No filme e no livro, aos olhos, você tem que perceber se os olhos dela têm uma coloração violeta. Então assim, às vezes o olho da gata é azul, mas se você reparar tem uma coloração violeta. Opa, ela é uma bruxa. Então é um detalhe que você tem que caçar ali. Agora, uma cicatriz no meio da cara do Coringa não é. Então assim, em primeira instância é muito legal esteticamente falando, mas tratando-se do filme que é, né, Convenção das Bruxas, eu acho que quebra um pouco a ideia toda do que poderia ser desenvolvido ali em torno, não só desenvolvido, mas da ideia toda que poderia ser entregue pra nós como público, pras crianças como público, sabe? Acho que fica muito infantil, assim. Então, me pega um pouco, sabe? Mas, de um modo geral, eu assisto ainda, tá? A versão, o remake, porque também entra num lugar pra mim onde me transporta pra um momento muito feliz da minha vida, que foi quando foi lançado esse remake. Eu lembro que foi pós-pandemia e eu tava esperando tanto por ele acontecer, mas eu fico com um clássico. O clássico pra mim, a Anjelica Huston é um bagulho assim espetacular pra mim. E tratando-se de série, a gente pode citar duas aqui, que talvez vocês queiram que cite mesmo, né? Uma delas é a Agatha Harkness, que eu já citei, que putz, não só a Agatha, mas o coven todo das bruxas ali em Agatha Desde Sempre, ele é muito bom, né? A Lilia Calderu, a Jennifer Cale, a Alice Hu, elas todas, e até o Icano, né, mas as mulheres em si, elas formam um coven tão legal. Eu amo o segundo episódio, que é quando elas entram. É o segundo? Acho que é, né? Quando elas entram finalmente lá no Caminho das Bruxas, elas se deparam com aquela casa, que é a primeira aprovação, que elas tomam aquele vinho e aí a bruxa das poções, ela tem que fazer uma poção que cure e tal. No final, o plot, né, de descobrir que aquilo tudo, na verdade, é uma realidade de bolso, criado pelo Icano, simplesmente porque ele tem os mesmos poderes da mãe, né? Acreditava piamente que existia o Caminho das Bruxas e que ele poderia trazer respostas pra ele, então ele criou o Caminho das Bruxas, a Agatha, sabendo que o Caminho das Bruxas na verdade é uma grande mentira inventada por ela há muitos anos atrás pra poder roubar o poder de outras bruxas. A série em si é maravilhosa e a Agatha é pra mim uma das bruxas da atualidade, uma das minhas bruxas da atualidade favorita, sabe? Então assistam Agatha Harkness se vocês nunca assistiram, assistam o resumo que tem aqui no canal, né, da série. E falando em série, vamos falar da Fiona Good, que é de American Horror Story. E aí eu sei que vai ter uma galera que vai falar, ah, meu Deus, ele tá falando dela. Realmente existe American Horror Story no universo do Arthur, e existe, eu sei que vocês pedem muito, vocês pedem nos comentários, né, ai, faz de American Horror Story, e tipo assim, eu tô pra fazer, de fato, só que eu fico sempre pensando se eu faço das temporadas que eu mais gosto, que na verdade eu assisti só até a 4ª temporada, da 5ª em diante eu não assisti, ou se eu tenho que fazer de todas, porque na verdade uma temporada não tem nada a ver com a outra, não tem ligação, então eu fico pensando, será que eu faço os vídeos na ordem, tipo primeira temporada, segunda, ou será que eu faço American Horror Story Coven, temporada completa, American Horror Story Asylum, temporada completa, entende? Eu assisti também Apocalipse, amei a temporada Apocalipse, que se liga, né, com a primeira temporada e com Coven, então eu teria que fazer, né, a primeira temporada, fazer Coven, pra poder fazer Apocalipse, de fato, então você vê, tem essa dinâmica aí, mas o fato é que tem que parar, tem que assistir a temporada inteira, então agora que, nossa, pra quem acompanha, né, todos os meus trabalhos, eu tenho que gravar vídeo pras redes sociais, vídeos curtos, né, na vertical, faço novela, faço Welcome to Derry no presente momento, né, em que eu tô gravando esse episódio aqui. Ainda faço um vídeo longo toda semana pro canal principal. É loucura. E agora eu vou tentar trazer pra vocês toda semana também, né? Não vou tentar não, vou trazer mesmo de fato pra vocês. Vou sentar aqui pra conversar com vocês. O podcast, então vocês estão vendo que é um vídeo muito mais, pra quem tá assistindo no YouTube, é um vídeo muito mais simples, né? Uma edição muito mais simples, porque a ideia é ser um podcast mesmo, é ser uma conversa. Então a ideia é, sei lá, a pessoa botar e ir ouvindo e fazendo outras coisas e é isso. Mas vou fazer, tá? American Horror Story. Eu amo a Fiona Good. Na verdade, eu amo não só ela, mas todas as bruxas que estão ali dentro do Coven, que no caso é a Cordelia, a tia Myrtle, a Madison, a Misty, a Queen, a Zoe, todas elas. Assim, todo mundo ali dentro eu amo a temporada, mas principalmente assim, esse desenvolvimento da Fiona Good, né? Toda vez que uma Suprema nasce, a outra começa a perder os poderes, começa a envelhecer, começa a ficar
decrépita. E o medo dela, o lance do desenvolvimento, que é uma coisa que me marcou muito, o inferno pessoal de cada uma delas, né? Então, tipo, você vai ficar vivendo pra eternidade a situação que você mais odeia. Então eu lembro que a Misty, quando ela morre, ela acaba indo pra um lugar onde ela é obrigada a abrir um sapo, né? A matar um ser vivo. E ela odeia. Então toda vez ela faz com que aquele ser vivo volte à vida e ela tem que matar, ela é obrigada a matar ele de novo. Ou a própria Fiona, né, que o inferno dela é num lugar sujo, e ela tá chiquérrima, ela tá bonita num lugar muito sujo, muito humilde, uma coisa assim que, uma realidade que ela, pelo amor de Deus, ela tem pavor daquilo, né, ela vai viver o resto da vida dela exatamente ali. Então essa concepção, pra mim, ela é completamente assustadora. O que também foi muito assustadora, a Marie Laveau, a maneira que ela se vingou da LaLaurie, que inclusive eu não sei se vocês sabem, mas a LaLaurie, ela é uma figura histórica verdadeira. Mas o jeito que ela se vingou, né, dando pra LaLaurie a poção da vida eterna e não da juventude eterna, e enterrando ela e deixando ela enterrada por séculos. Nossa, isso pra mim me pegava de um jeito. Eu falava, meu Deus! Assim, ao mesmo tempo que é genial, é extremamente mórbido. É muito tenso, eu achei muito tenso. Então, amo American Horror Story Coven, e pode deixar, tá, galera do canal, que eu vou trazer as temporadas de American Horror Story, eu prometo. E diversificando, porque a gente tem que diversificar também, além das séries, temos os desenhos e temos um anime com uma bruxa que eu também gosto muito, que é a Yubaba, da Viagem de Chihiro. Quem se lembra da Yubaba da Viagem de Chihiro? Eu amo aquele lance dela roubar o nome da Chihiro e dar um nome qualquer pra ela. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, em algumas culturas, e tem grandes estudiosos, né, sobre a origem da vida, por que estamos vivos, existe espírito, não existe, que eles dizem que o nome da pessoa controla a pessoa. Então, todo mundo que tem conhecimento do nome ou posse do nome de alguém pode controlá-lo. Então, há pessoas que acreditam que o nosso espírito, né, que, por exemplo, eu não sou o Arthur, eu estou vivendo uma vida de Arthur agora, mas eu já vivi muitas vidas, seja aqui na Terra ou em outros planetas, né, tem muita gente que acredita nisso, mas, então, quem é esse ser que vive todas essas vidas? Se eu não sou o Arthur, e não sou nenhuma das vidas que eu já tive ou que vou ter, eu sou esse ser que toda vez que eu saio daqui, eu volto a ser este ser primordial. E aí dizem que este ser, ele tem um nome, né, que eu, como esse ser, tenho um nome, e que na verdade é uma grande responsabilidade saber o próprio nome na existência, digamos assim, sabe, na existência última, o meu nome espiritual, digamos assim, o meu verdadeiro nome como espírito. Não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês. E dizem que é perigoso basicamente por quê? Porque se um outro ser sabe o seu nome, ele pode usar isso pra te controlar. Então, dizem, existem aí estudiosos, uma vez eu li sobre isso, que só quando você é um ser espiritualmente muito, muito, muito elevado é que você acaba tendo acesso ao seu verdadeiro nome, porque aí você tem responsabilidade suficiente pra saber ele. E aí o dia que eu assisti a Viagem de Chihiro e eu vi a Yubaba roubando o nome da Chihiro e dando um outro nome pra ela, na hora me veio isso, sabe, de tipo, olha, ela tá roubando o nome da Chihiro, porque dessa forma a Chihiro tá presa com ela pra sempre, pertence a ela. É meio loucura. E também tem uma coisa que a bruxa, a Yubaba, ela é má, mas ela tem as camadas dela, né? Porque ela não é má o tempo todo. Ela só é uma mulher meio sádica, ela gosta de dinheiro, ela gosta do negócio dela ali, né? Que é a casa de banho. Ela gosta de controlar as pessoas, mas chega um momento em que ela agradece a Chihiro, ela pede ajuda da Chihiro pra poder fazer aquele bagulho lá do monstro do rio, do espírito do rio, que na verdade era um espírito que aquilo lá, se eu não me engano, é uma referência, uma alusão a toda a poluição realmente, né, dos rios e mares. Então todo mundo acha que aquilo é uma coisa horrorosa, que é um espírito horroroso, que é um espírito péssimo, fedido, e na verdade é um espírito elevadíssimo, é um espírito poderosíssimo, liberto por conta da esperteza e do coração puro da Chihiro. Isso é muito legal. Então amo a Yubaba, adoro o desenvolvimento dessa bruxa. E tratando-se de desenho, a gente tem também a Úrsula, que é uma bruxa que eu gosto muito também, extremamente arquetípica. Temos a Kiki, do serviço de entregas da Kiki, que também, se vocês nunca assistiram, é um filme muito legal, é uma animação, na verdade é um anime muito legal de se assistir. Temos ainda Alexandra, Jane e Suki, que são as bruxas de Eastwick, que é um filme que tem muita gente que fica muito confuso a respeito de o que é esse filme, afinal de contas. Elas são bruxas mesmo? Ou na verdade, o cara que desperta a magia nelas, o cara que dá a magia pra elas? E não, elas são bruxas mesmo. No início do filme, elas conseguem, as três, fazer com que chova, basicamente porque o diretor da escola tá fazendo uma
palestra, né? Ele tá dando uma palestra ali sobre... Na verdade, ele tá falando sobre coisas chatésimas, que elas estão ali entediadíssimas, querendo muito ir embora. E aí elas conseguem fazer com que chova, com que se crie um temporal. Se o tempo tá lindo, elas conseguem fazer com que um temporal se forme e liberte elas daquele mártir que tá sendo ouvir esse diretor idiota falar. E aí elas se reúnem e elas acabam, as três, manifestando o Von Horn, que é o cara que chega ali na cidade. Basicamente porque elas ficam falando sobre o tipo de homem que elas querem. E ele é o estilo das três, né? Tanto que no final das contas, ele fica com as três. Eu gosto muito, tem uma fofoca de bastidor que diz que a Cher e a Susan Sarandon, elas brigaram. Não que elas brigaram, elas tinham meio que uma coisa meio esquisita, porque o papel da Cher, na verdade, era da Susan Sarandon e o da Susan Sarandon era da Cher, só que aí acabou que trocaram e acharam que ficaria melhor daquele jeito. E aí tem toda uma fofoca de o diretor gostar mais da Cher, ou ter saído com a Cher, e aí ele deu o papel pra Cher. Uma fofoca assim, toda mal elaborada, esquisitíssima. Mas é isso. Gosto muito das Bruxas de Eastwick. E trazendo pra algo extremamente atual, nós temos a Gladys, que eu acho que foi a última grande bruxa lançada aí no cinema, que foi agora em 2025, há poucos meses atrás, foi lançado A Hora do Mal. Já tem vídeo aqui no canal analisando A Hora do Mal, na verdade, um assiste comigo da Hora do Mal, e eu amei completamente a concepção da Gladys, e eu vou dizer, tá? O público em si gostou tanto da ideia dessa personagem que ela vai ganhar um filme solo. Vai sair um filme explicando, afinal de contas, quem é a Gladys, da onde ela veio e, principal, quantos anos ela tem. Porque tem um momentinho específico no filme, quando o diretor tá falando com ela, que ela cita uma doença que os pais do Alex estão acometidos e que o diretor, ele acha muito esquisito, que ele fala assim, mas essa doença não é da época dos colonos? Ele fala, nossa, eu pensei que as pessoas não tinham mais isso hoje em dia. Aí ela dá uma risada, assim, meio sem graça. Mas isso quer dizer o quê? Que ela é muito velha, ela é muito antiga. E na hora de inventar uma desculpa, uma coisa, ela deixou a intuição dela falar. E a intuição dela, como tá ligada a outro século praticamente, ela falou uma doença normal pra ela, que não é normal pra gente, porque, porra, faz séculos que essa doença não se tem notícia dessa doença. Então isso quer dizer que ela é muito, muito antiga. O filme em si, né, A Hora do Mal, ele é repartido em um monte de pontos de vista. Da professora, de um pai de um aluno, do policial, do Alex, que é o que sofre, né, o garotinho. E ia ter também a versão da Gladys, onde ia mostrar como ela se tornou essa bruxa e como ela faz também pra poder roubar a vitalidade das pessoas pra se manter viva. Mas acabou que não rolou. Não rolou porque o filme já tava gigante, né, enorme. Pra mim, eu acho que ele poderia ter reduzido, poderia ter tirado o do policial, tá? A parte do policial do filme poderia ter tirado completamente e reduzido todas as outras, menos a do Alex, porque é a mais legal, pra ter enfiado a da Gladys. Mas, no fim das contas, foi bom por quê? Porque a gente não vai ganhar uma partinha da Gladys, a gente vai ganhar um filme inteiro sobre a tia Gladys. Isso é maravilhoso. Então, assim, tô super animado pro filme dela, tá? Uma das últimas bruxas aí que foi lançada no cinema e que eu amei. Temos que falar de bruxas clássicas também aqui. Vamos falar da bruxa de João e Maria. Eu gosto muito de me apegar à versão do Teatro dos Contos de Fada, porque eu acho que é uma das bruxas mais legais, na qual é a mesma atriz que fez a madrasta das crianças, é a atriz que faz a bruxa. Então cria esse paralelo, né, da maldade na vida das crianças. Acaba que é a mesma mulher que tá sendo má com as crianças de novo. E eu gosto muito porque ela é realmente muito assustadora, né? Bruxa em si, ela foi feita pra fazer mal pra criança. E a gente se apega muito às crianças nesse sentido. No sentido de, é um ser tão puro, né? É um ser que, meu Deus do céu. E aí quando a gente vê um adulto, uma bruxa fazendo mal, a gente pensa, ninguém escapa, né? Porque se nem a criancinha tá sendo poupada, é óbvio que a gente que é adulto, se meter no caminho, óbvio que a gente vai se ferrar. Então eu acho que isso deixa as coisas muito mais assustadoras pro lado das bruxas. E a bruxa de João e Maria em si, eu acho que o traço que me deixa mais assustado acerca dela é que, em primeira instância, ela é muito boazinha com as crianças. Como ela precisa planejar como que ela vai prender as crianças e entender o que ela vai fazer, ela acolhe, ela dá comida, ela dá amor, ela dá uma... outra coisa também, né? Não só a João e Maria do Teatro dos Contos de Fada, mas também João e Maria, aquela versão dos anos 80, dos estúdios Canon, que fez vários clássicos, né? Também gosto muito daquela versão, onde a bruxa, ela chega a levar as crianças para um quarto, que ela tem um quarto especial para as crianças, né? Quando as crianças entram, e ela conta uma história para as crianças antes de dormir. E ela faz realmente assim, olha, e isso me assusta demais. O fato dela ter sido gentil com as crianças, dela ter dado abrigo para as crianças e as crianças terem sentido que finalmente elas vão receber
receber amor, sabe? Que assim, que a vida delas, ai meu Deus, agora sim tá tudo certo, deu tudo certo, estamos bem, e não estão. Na verdade, ela é uma pessoa horrorosa. Isso me dá mexe comigo, psicologicamente, demais. Então, amo A Bruxa de João e Maria, dessas duas versões, assim como também gosto muito da Bruxa de Maria e João, que é outro filme que também temos, assiste comigo aqui, que é uma bruxa mais contida, traz muito mais o aspecto da realidade, de fato, né, essa versão Maria e João, e aí tem um lance sobre o feminismo ali no filme, o patriarcado, que também é tratado de uma maneira sutil, mas vou dizer, é um filme muito bom, e é injustiçadíssimo. Então, se vocês nunca assistiram, assista aqui o vídeo que eu tenho, que eu trouxe o máximo de informação possível sobre ele, tá muito legal, e é uma bruxa que eu gosto muito também. Gosto da roupagem, adoro aquele momento em que ela come um docinho, né, um negocinho ali que tem na casa dela, e aí ela puxa um fiozinho de cabelo, e na verdade não era um fiozinho, era uma mecha inteira, e é uma trança de uma menina, né, que ela bota ali na mesa. Eu fiquei muito horrorizado com aquela cena. Era a cena do trailer, inclusive. Gosto muito desse filme. E por fim, As Bruxas de Abracadabra. Antes de eu fazer o grande apanhadão aqui, trazer pra vocês todas as bruxas que me apareceram aqui na lista, tem que falar delas, que eu acho que são as maiorais, tratando-se do Halloween em si. Hoje não, é desde 2015, tem um especial delas na Disney, onde elas cantam a música do clássico, e acabou que a Bette Midler, a Sarah Jessica Parker e a Kat Najimy, elas se tornaram grandes ícones. Não adianta, quando a gente fala de Halloween, não tem quem não conheça a Abracadabra, e de um modo geral, não só tratando-se de Halloween, mas quando se trata de filme de bruxas, quando mostra a imagem das três, não tem quem não reconheça, né? Não saiba quem são elas, afinal de contas. Então, eu amo Abracadabra, tá aí no top 5 filmes da minha vida, como eu disse pra vocês, né? Top 1 é Convenção das Bruxas, com certeza, mas talvez se eu fosse fazer aí um ranking, com certeza Abracadabra também entraria no top 5, sabe? É muito especial pra mim. Assim como o filme da Magia e a Sedução, a Gillian e a Sally Owens, e tem as tias também, da qual é um filme também muito mais realista. Ah, é verdade, olha, eu já tava esquecendo que eu ia explicar pra vocês, né? Porque elas usam um livro de feitiços, e se vocês olham, né? Se vocês observarem o livro das Owens, ele tem muitas plantas, e é exatamente isso, tá? No passado, muito no passado, né? Na época até da caça às bruxas mesmo, sempre existiu esse lance das mulheres entenderem que a natureza, ela dava medicamentos naturais para as pessoas. Então assim, hortelã, né? Muitas mulheres foram condenadas à fogueira, à morte naquela época, basicamente porque às vezes a pessoa chegava lá na casa delas, porque sabia que elas, né, eram bruxas, entre aspas, falou assim, eu tô com uma febre que não passa. Aí elas sabiam que misturando folha de, sei lá, vou falar aqui aleatoriamente, uma folha de alecrim, um pouco de romã, espreme um pouco de laranja, bate com água, não sei o que e tal, dá pra ele beber que a febre dá uma acalmada na febre. Isso é basicamente, um conhecimento natural, né? Tipo, é a natureza que tá dando tudo isso. E as mulheres, elas eram condenadas por fazerem isso. E basicamente porque a igreja, o clero, eles optaram pela seguinte visão: se Deus botou você doente, com infecção na cama, então o seu trabalho, né, o que te compete, certo? O que compete à pessoa enferma naquele momento é viver a própria enfermidade. Porque se Deus botou a enfermidade ali, ele próprio é quem vai tirar no momento em que ele decidir. É uma loucura. Então, o fato de uma mulher fazer um chá ou fazer um curativo ali que cesse a infecção do cara ou tire a febre, é como se ela estivesse desafiando Deus, indo contra o querer divino, o querer de Deus. Então você é uma bruxa, você é uma pessoa horrorosa, você que tá ajudando outro ser humano, você é uma pessoa horrorosa e você vai morta, você vai pra fogueira. Então muitas mulheres, elas iam basicamente porque elas tinham esse conhecimento. E aí acaba que quando a gente vê elas falando bem assim, asa de morcego, perna de barata, na verdade, não é a asa do morcego. Na verdade, é uma planta que parece com uma asa de morcego. E como na época não existia nome pra essas plantas ainda, um nome científico, algo do tipo, da qual elas falavam assim, pega hortelã. Não tem como falar isso. Então, tinha que falar o que se parece a hortelã. Aí vamos dizer que se pareça com uma asa de morcego. Então elas colocavam lá 3 asas de morcego, 3 folhas de hortelã. Entende? Com o passar dos anos, isso foi se alterando e foi se criando essa ideia de que, na verdade, as bruxas, né, usavam o caldeirão fervendo e elas colocavam, de fato, um dedo de morto, uma asa de morcego, um olho de cabra, quando, na verdade, não é, gente. Isso aí é planta. Isso aí são coisas naturais.
que a natureza dava, sabe? É muito legal quando a gente vai atrás e estuda um pouco mais sobre isso e percebe que tudo tem um motivo, tudo tem um fundamento. E no caso de magia sedução, é uma coisa muito real, né? Os feitiços que elas lançam são muito reais. Tem um feitiço lá onde, no começo do filme, é onde tem uma mulher, uma vizinha que procura elas, as tias, basicamente porque ela quer que um cara, um determinado homem, largue a família, largue tudo pra ficar com ela. E as tias advertem ela, você tem certeza do que você quer? Você tem certeza do que você tá fazendo? Sim. E aí ela fala, eu quero que ele me deseje tanto que ele não se aguente, que ele não suporte tudo isso pra ficar com ela. O que é uma loucura, você mexer no livre-arbítrio assim de uma pessoa é uma completa loucura. Até porque você não sabe, amanhã ou depois você pode não querer ficar mais com essa pessoa. E agora que essa pessoa tá amarrada por um feitiço, aí complica tudo, porque essa pessoa ficou obcecada por você. Como é que vai fazer? E é tudo fruto de visão, né? De magia. Então é muito punk essa questão. Então eu gosto muito da magia sedução. Tô muito feliz que vai ter um segundo filme e que envolve as atrizes principais. A Nicole Kidman e a Sandra Bullock estão envolvidas. Tô animado pra ver como é que vai ser isso. Eu acho que vai dar, no fundo do meu coração, que vai dar bom. Agora vamos passar aqui a lista de bruxas que eu peguei aqui. Vamos lá, das que eu não falei, ok? Dona Clotildes. Dona Clotildes, ela é a maior bruxa de todos os tempos, tá? A mais poderosa, gente, Dona Clotildes. Não tem pra ninguém. Malévola, Lâmia inclusive, de Stardust, que eu trouxe recentemente aqui, tá? No canal. Então, se você nunca assistiu Stardust, vem assistir o vídeo no canal que tá muito legal. Hermione Granger, Bellatrix, Minerva McGonagall. Essas são as bruxas de Harry Potter. Amo todas elas. Regina Mills, a Regina de Monster Time, assim como também a Zelena. E como eu gosto delas. Assim, eu gosto muito das personagens, gosto da roupa. Nossa, as roupas que a Regina usa na série são espetaculares, eu amo, mas a série em si tem que tá vendo, né, essa série aí. Samantha Stephens e Endora, da série A Feiticeira. Quem se lembra da série A Feiticeira, gente? Eu morro de vontade de fazer um vídeo sobre. Na verdade, tem um filme, né, A Feiticeira, que é um filme horrível. Eu gosto, mas eu sei que ele é horroroso e eu tenho vontade de trazer ele, então vou trazer qualquer dia. E aí, aproveitando, a gente já fala da série também, porque eu amava assistir a série, eu assistia com meu pai, né, quando eu era pequeno, e era um momento assim, era Ginny ao Gênio e a Feiticeira, e em seguida a Betty a Feia, passava na Rede TV. Ah, era maravilhoso, que delícia. A Jades, Feiticeira Branca das Crônicas de Nárnia, gosto muito, e a Bruxa das Terras Abandonadas do Castelo Animado. Quem já assistiu essa animação, gente? Outra animação também que, como vale a pena assistir, que é uma delícia. Provavelmente existem outras bruxas das quais eu esqueci de citar, talvez existam. E eu quero que vocês deixem nos comentários as bruxas que vocês se lembram. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem tamo aí pra bater mais papo, pra conversar mais um pouquinho sobre outras coisas. Pra quem tá no YouTube, não esquece de deixar o like, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo episódio.